Pessoal, boa tarde. Então, hoje é o último dia de aula do Giovanni, né, sobre o assunto Introdução a Python, né? Então, vamos direto para o Giovanni, eu passo a bola para o Giovanni, para ele dar aí as suas últimas ensinamentos sobre o Python. Bora lá, Giovanni? Bom, ontem a gente viu aí um pouco do Matplotlib, né? Fez 1 ou 2 exercícios lá com o NumPy. Hoje a gente vai dar uma vista aí dos básicos de construir matrizes e resolver sistemas lineares simples. E depois disso tinha pensado em preparar dedicar aí o final da aula aí, né, sei lá, para tirar dúvidas de alguma coisa que ficou para trás, não sei. Mas vamos começar então. Então os arranjos 2D, né, como a gente já falou, são arranjos do NumPy, né, que servem como matrizes ou não necessariamente para números, né? A gente pode ter arranjos de strings também, mas que eles têm que ser sempre do mesmo tipo, os elementos. E existem algumas funções do NumPy que podem aí nos ajudar a criar arranjos multidimensionais bem rápido, né? A gente tinha visto lá a função nparray, que a gente pode criar esses arranjos de 2 dimensões, 3 dimensões, só que aí tem que entrar elemento por elemento, e aí se for uma matriz maior, fica mais complicado de criar. Então, por exemplo, existe aí essa função chamada zeros, né, do NumPy, que cria aí uma matriz com um número específico de linhas e colunas, onde todos os elementos são zero. Você pode aí especificar o tipo de variável que vai ser os elementos, né, se vão ser, sei lá, um float 64, um int 32 e por aí vai, complexos também. E tem o outro argumento, que é a order, né, que é a ordenação, se vai ser do tipo Fortran ou C, que é o padrão, né, como a gente já viu lá. E o que essa função vai fazer vai retornar aí esse arranjo onde todos os elementos são zero. Então, por exemplo, aqui eu fiz, deixa eu aumentar um pouco aqui. Então tem esse código aqui, né, simples de 3 linhas. Primeira linha a gente importa aí o NumPy, né, como NP, como a gente vem fazendo. A gente cria uma variável que pode ter qualquer nome. Aqui eu coloquei um azinho só, azinho igual np.zeros. Aí você abre o parênteses, né, e põe os argumentos. O primeiro argumento ali é o shape. O shape ele vai determinar quantas linhas e quantas colunas a matriz vai ter. Nesse caso aqui eu coloquei shape igual 2,3. Então vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E aí o outro argumento que a gente pode pôr ou não é o dtype, né? Que é o tipo de variável que vai ser essa matriz. E aí na terceira aqui, depois está criado já, né, a variável A, que é a nossa matriz, a gente pode printar ela. E aí, como a gente vê aqui, faz uma matriz 2 por 3, né, 2 linhas, 3 colunas, onde todos os elementos são zero. Isso aí pode servir para a gente manipular ela, tipo, somar com outro arranjo. Bom, a gente vai ver mais pra frente aí, quando for fazer um exemplo. A gente vai ver que dá para fazer desse jeito para criar umas matrizes mais complicadas do que isso, né? Bom, o único argumento aqui, né, que é obrigatório mesmo é o shape. Se eu não colocar o dtype aqui, o tipo de dados, ele vai assumir já que é um float, né? Como o shape é o único argumento que é obrigatório, né, a gente não precisa especificar shape igual aqui. Eu posso só colocar assim, ó, abrir o argumento dos zeros, dentro eu coloco um parênteses, coloco, por exemplo, 2,3 de novo, e ele já faz aí 2,3. Se eu colocar aqui, ó, 5 linhas, 3 colunas, ele já vai fazer também. Eu posso criar também arranjos unidimensionais, que isso aqui tá, posso colocar só 10, por exemplo. E aí ele já faz um arranjo unidimensional com 10 colunas. Se eu quiser 10 linhas, teria que pôr assim, né? Ó, 10 linhas, uma coluna. E aí ele preenche tudo de zero. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Tá, outra função é esse np_once, que vai fazer a mesma coisa que os zeros, só que em vez de tudo ser zero, vai ser tudo 1.
Shape vai ser, de novo, uma tupla, né, que vai indicar aí o formato do arranjo, que vai ser o número de linhas, colunas ou outras coisas, se for um arranjo de dimensão maior que 2, né? Dtype, o tipo da variável, order, a ordenação. Dtype e order são opcionais, tá? Os valores padrões dele, o dtype vai ser um float ou o menor tipo de variável que corresponde aos elementos que você vai por lá. E a ordem é aquilo lá que a gente já falou. Então, se a gente escrever aqui, é basicamente a mesma coisa, né? Só que em vez do zero, a gente põe o once. E aí eu importo na primeira linha o numpy, na segunda eu defino o azinho, e na terceira eu printo. E aí vai fazer uma matriz, onde todos os elementos são 1. E a gente pode fazer outros tipos de arranjos também. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 351, vai ser um tipo de arranjo tridimensional, né, que não vai ser uma matriz nenhum vetor. Vai ser 3 elementos em um eixo, 5 em outro, e 1 na terceira. Deixa eu pôr mais aqui, 3 também na terceira. Ele vai printar de um jeito aqui que vai ser difícil de entender direito, né, porque é um outro tipo de arranjo aí que a gente não tá acostumado. Mas serve para fazer esse tipo de arranjo também. Por último, a gente tem aqui o NP Identity, né, que vai criar uma matriz identidade, e os argumentos dela vão ser aí um N, que vai ser um inteiro, né, que vai indicar a ordem da matriz. Como a matriz identidade vai ter que ser uma matriz quadrada, a gente não vai entrar um shape falando número de linhas e número de colunas, que eles têm que ser iguais, então ao invés disso a gente só vai entrar um inteiro, que vai ser a ordem. E a gente pode colocar ali o dtype também, para indicar o tipo de variável que a gente quer, né? Se quer um real, complexo, por aí vai. Então aqui como exemplo, fiz a mesma coisa, né? Importa o numpy na primeira linha, na segunda defini uma variável azinho, que vai ser uma identidade de ordem 5. O tipo de variável eu coloquei um float, 64, né? Então vai ser um real de 64 bits. E ele já retorna aqui uma matriz identidade, né? Vai ser 0 em todo lugar, menos na diagonal principal. E a gente vai poder... Bom, pode fazer outros tipos de variáveis aqui, né? Colocar inteiro, por exemplo, aí o ponto some, porque não tem casos decimais, né? A gente pode fazer complexo aqui também. Então aí já na diagonal principal, ó, o real é 1, né? A parte real e a parte imaginária é 0. Em qualquer outro lugar fora da diagonal principal é tudo 0. E por aí vai. Essa aqui tem essa outra função aqui, né? Que é um pouco mais... já não é para criar aí do zero, né? Uma matriz. É para modificar uma de uma certa forma. Essa função chama npdiag, né? E aí você abre aí os argumentos, né? Com o parênteses. E vai ter basicamente 2 argumentos aí. Vai ter o v, que vai ser um arranjo 1D ou 2D, um arranjo que já existe. E o k vai ser o número da diagonal desejada, né? Caso omitido, ele vai assumir que k é igual a 0. E o que isso aqui vai fazer é o seguinte: se v for um arranjo unidimensional, ou seja, se for um vetor que só tem só uma linha, só uma coluna, essa função vai retornar uma matriz bidimensional cuja diagonal principal corresponde a v. Não necessariamente a principal, mas uma diagonal vai corresponder a v. Se v for um arranjo 2D, ou seja, se v for uma matriz, e eu usar essa função nessa matriz, o que essa função vai fazer vai retornar um arranjo unidimensional com os elementos da diagonal que eu especifiquei. E a diagonal a gente vai especificar ela através do k, tá? K vai ser um inteiro, então eu posso colocar aí 0, 1, 2, 3, por aí, como a gente vai ver aqui. Mas essa função vai ser bem útil para a gente quando eu estiver construindo aí umas matrizes mais complicadas. Então, suponha aí que a gente tem essa matriz aqui, né? As diagonais são numeradas aí pelo numpy da seguinte forma. Aqui a diagonal principal vai ser k igual a 0. Essa diagonal acima da diagonal principal, né,
na parte triangular superior ali vai ser 1, na parte de baixo vai ser -1, e eu poderia colocar -2 para pegar a diagonal que contém esse elemento aqui, né? Poderia colocar 2 para pegar essa e por aí vai. E a gente vai ver um exemplo aqui de utilização. Então, vou colocar aqui um código, tá? Vou adicionar um código ao código lá feito anteriormente com azinho, para extrair aí apenas a diagonal principal da matriz identidade azinho. Então lá a gente fez aquele código lá, né? Definimos um azinho já. Então o que eu estou fazendo aqui, estou definindo um B. Isso aqui é um código adicionado àquele lá, tá? Não é sozinho. Então, eu estou definindo um Bzinho aqui, que vai ser a minha matriz. Estou falando que eu quero pegar aquele meu arranjo A. Deixa eu ver aqui como que era esse arranjo A. Deixa eu pegar ele aqui para ficar melhor. Então, estou aqui com o meu arranjo A, né? Minha matriz identidade A, de ordem 5. Então, é uma matriz 5 por 5. E eu estou fazendo aqui, estou criando um vetor, né? Ou um arranjo unidimensional, onde os elementos desse vetor B são todos os elementos da diagonal principal A, de A. Esse diagonal principal, porque a gente especificou aqui, né? K igual a 0. Então, se eu printar isso aqui, ele vai printar aqui a matriz identidade, né? Que eu pedi para printar A. Então, printou a matriz identidade. E depois printou B, que vai ser esse arranjo unidimensional aqui, que vai conter todos os valores da diagonal principal. A gente pode fazer também o contrário, né? Criar um arranjo unidimensional com alguns números e transformá-lo em uma matriz cuja alguma diagonal corresponde ao arranjo em questão. Então, por exemplo, importei o NumPy aqui na 1, primeira linha. Defini o Azinho ali usando como uma sequência de números, né, que vai de -1 até 1. E tem 6 elementos. Depois peguei um C. Falei, eu quero que esse C seja uma matriz e que os elementos da diagonal de índice -1 sejam os elementos de A, né? Então, deixa eu colocar aqui para printar o A primeiro, para a gente ver como é o A. Então, A vai ser esse arranjo aqui, né, unidimensional, vai começar em -1, -0.6, -0.2, e vai até 1. Depois estou pegando isso aqui, estou usando a função npdiag, né, estou falando que eu quero que a diagonal principal de C seja esses elementos. E aí, se eu vou rodar aqui, não vai acontecer nada, porque ele vai transformar C na matriz que eu quero, mas eu não pedi para printar. Se eu coloco para printar C aqui, e aí ele printou C aqui na diagonal de baixo, né? Porque eu coloquei K igual a -1. Então, toda a matriz é 0, exceto essa diagonal aqui inferior. Eu posso mudar também, tá? Posso colocar o índice desse K, sei lá, se eu quero 0, quero a diagonal principal. E aí ele transforma tudo 0 menos a diagonal principal. E aí a gente pode seguir fazendo isso aí. Ele sempre vai aumentar a matriz para encaixar, né, o vetor que a gente colocou lá, se a gente usar dessa forma aqui. Então, é basicamente isso, essa função diag, que ela vai servir para ou extrair uma diagonal ou criar uma matriz com uma certa diagonal específica. Tá. np.tri, essa aí vai ser para criar uma matriz triangular, tá? Então, n aí, os argumentos vão ser basicamente n maiúsculo, m maiúsculo, k e o dtype. O n vai ser o número de linhas na nossa matriz, o m vai ser o número de colunas. Caso omitido, né, o m opcional, caso ele seja omitido, assume-se que m é igual a n, ou seja, é uma matriz quadrada. K é o número da diagonal que será preenchida, né? Como a gente viu lá, a numeração dos índices da diagonal do NumPy, né? Começa com 0 na diagonal principal, 1 na diagonal de cima, -1 na diagonal de baixo.
por aí vai. Dtype é um tipo de variável que indica o tipo dos elementos do arranjo, como a gente viu já também. E o que ela vai fazer é retornar uma matriz triangular onde todas as diagonais acima da de índice K são nulas. Ou seja, se eu colocar aqui, né? Coloquei aqui para importar o NumPy como NP. Estou criando essa matriz C, Czinha, estou colocando aqui, atribuindo ela ao que vai retornar essa função np.tree. E o n igual a 5, a gente está falando que é a matriz que a gente está criando, ou seja, essa matriz Czinha, ela vai ter 5 linhas. Como a gente não especificou o número de colunas, não colocou vírgula m igual a alguma coisa, ele vai assumir que m é igual a 5 também. E como a gente colocou k igual a 0, ele vai assumir que todas as diagonais acima da principal vão ser nulas. Então a gente pode printar essa matriz aqui. Então ele coloca como 1, né, tudo que não é para ser nulo, ou seja, tudo que está igual ou abaixo desse k. Né? Então tudo embaixo é 1, tudo em cima é 0. A gente pode fazer isso de outras formas, né? Pode colocar 2 aqui, modificando, por aí vai. Só lembrando que isso tem que ser consistente com o tamanho da sua matriz, senão vai dar um erro. E é basicamente isso, para criar matrizes triangulares. Opa. Tá, antes da gente fazer esse exercício aqui, bora fazer o seguinte, como hoje, última aula aqui, vamos fazer cada um desses exemplos aqui, cada um aí. Então a gente... Opa. Então abre aí, vocês estão com o Spider aberto aí? Eu tô assim, já tô fazendo. Você quer que eu dou o import, né? NumPy. Isso. E aí a gente vai ter que definir aí uma variável para carregar nossa matriz. Eu chamei de A. E aí eu coloco, né, o np.zeros para a gente criar uma matriz, sei lá, de ordem 2, 3, né? De 2 linhas, 3 colunas, com todos os elementos 0. Eu tô fazendo aqui, tá? Só um minutinho que já, se eu terminar eu te falo. Tá. Botei o código aqui, deixa eu só conferir aqui, que parece que deu um erro de sintaxe. Se você quiser compartilhar aí. Tá. Acho que eu coloquei alguma coisa errada nesse zero aqui, peraí. Ali no lugar da vírgula é um ponto. Acho que só isso que tá... Aqui? É, pronto. Foi. Então criou aí uma matriz de 2 linhas, 3 colunas, tá? Pro ones a gente vai... É a mesma coisa, só que no lugar dos zeros a gente vai escrever o ones, tá? Tenta escrever aí pra... Então aí criou uma matriz onde todos os elementos são 1. A gente pode mudar o shape delas, né? Colocar aí com o número de linhas e colunas que a gente desejar. E esses comandos são basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Bom, agora a gente pode fazer aqui, eu vou pegar a tela aqui, beleza? Claro. A gente pode criar aí também, vamos tentar criar agora uma matriz de identidade, né? Que é basicamente... Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa. A gente pode criar a matriz de identidade aí, né? Usando esse np identity. Então a gente... Bom, tentem fazer aí também, escrevam aí. Vou apagar isso aqui, ó, faz assim. Criem uma matriz identidade de ordem 7, por exemplo. 7 por 7. Eu vou compartilhar minha tela com você, que eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, tá? Beleza, compartilha aí. O que eu coloquei errado aqui? Então, o que acontece é que a matriz de identidade, como ela tem que ser quadrada, a gente não entra o shape nela, né? A gente entra só a ordem da matriz. Então, no lugar desse shape, você pode apagar esse shape aí e colocar um número que vai indicar
pode colocar n, né, que é o nome do argumento, põe um nzinho aí. E ao invés de uma tupla, é um número só, um inteiro. Isso. Ah, Então ele faz aí uma identidade, né, 7 por 7. E a Jaine aí tá fazendo? Opa, tô tentando aqui também. Vou entrar agora. Bom, esses aqui são exemplos básicos, né, que a gente pode usar para fazer outras coisas mais complexas. Eu coloquei um exercício aqui, vamos fazer um exercício aqui. E aí vocês fazem aí, vou dar um tempo para vocês fazerem. Espera aí. Vou compartilhar aqui. Então a gente vai criar aí, né, essa matriz aqui, para vocês criarem aí. E a diagonal principal dela vai ser os inteiros, de 1 a 5. Então vai ser uma matriz 5 por 5, né? Vai ser 1, 2, 3, 4 e 5 na principal. Nas diagonais de cima e de baixo vai ser tudo 1 e o resto para ser 0. Então vou colocar aqui umas dicas de como fazer isso. Existem várias maneiras de se fazer isso. Aqui vão algumas dicas que podem ser utilizadas para fazer. Então, por exemplo, a gente pode usar aí o NP Arrange que a gente viu lá, né, para criar a sequência de inteiros que vai na diagonal principal. A gente pode usar também o NP Once, que a gente acabou de ver aí, para criar um arranjo unidimensional, que vai ser essas diagonais aqui de cima e de baixo, né, onde todos os valores são 1. E por fim a gente pode usar aí a função NP-diag para encaixar esses arranjos unidimensionais que a gente criou na matriz principal, né? E uma coisa importante lembrar que a gente pode, para fazer isso, né, a gente vai ter que usar aí as operações de soma entre matrizes. A gente sabe aí que a gente soma aqui uma matriz desse tipo com uma matriz desse tipo, a soma vai ser entre os elementos. Então, por exemplo, 1 mais 0 é 1, 0 mais 2 é 2, e por aí vai. Então, em algum momento a gente vai ter que utilizar isso daí também. Se vocês tiverem alguma dúvida agora ou na hora que estiver fazendo, pode perguntar aí. então eu vou começar a perguntar agora já. Pode. Primeiro eu vou criar então uma matriz só de 0, é isso que você está falando, né? E pode fazer isso também. Pode ser, pode ser. Criar Vou uma. criar uma matriz só de 0 aqui. Vou compartilhar minha tela. Pode ser? Pode. Faz o seguinte, ó. Primeiro cria os arranjos unidimensionais que contêm os números. Os arranjos. Essa matriz zero, ela vai. Quando a gente usar o comando diag, né, para encaixar os nossos vetores como diagonais da matriz, ela já vai criar sozinha ali uma matriz que é tudo zero, menos a diagonal que a gente especificar. Tá. É. Então agora eu vou começar como? A.np. A igual, né? A gente vai atribuir o valor de A. Isso. Aí você pode usar, por exemplo, a função arrange, que a gente viu lá. E aí, Uma lista de 1 até 6, no caso, né? Aqui tem aquele negócio exatamente, 1 até 6, que ele vai parar antes. dos pontos. Não precisa dois pontos, é só quando a gente for criar um escopo de condição ou uma função. E aí você pode começar já printando esse A e já rodando assim mesmo, só para ver se está certo até aí.
que ele Então, criou essa matriz aqui. exatamente, esse aí vai ser a diagonal principal. Agora, a gente pode criar as outras diagonais, né, que vai ser uma sequência de... Vai ser um arranjo desse tipo também, só que vai ser só 4 elementos, e todos os elementos são o número 1. Então, P, Isso. NP, arrange. Aí vai criar uma matriz toda de uns, né? Não, só de 2 uns. Nesse caso, você poderia utilizar a função once, que a gente viu, né? Acho que eu não sei se o arrange vai fazer isso, porque vai ser um intervalo degenerado, né? Como todos os valores são 1. E aí você só entra aí o shape, né, da matriz. Qual que é o shape daquela matriz que você queria? Era 7 por 7? A gente está fazendo uma matriz 5 por 5, mas como essa é a diagonal de baixo, né? Vão ser só 4 elementos e não vai ser uma matriz, vai ser um vetor, né? Vai ser um arranjo igual o A tá printado ali no console. Vai ter uma linha só. Tá. Ok. Aí outro, né? Você pode apagar aquele 5 ali, ou então colocar um parênteses entre eles, porque... Isso, na verdade, o parênteses tem que cobrir o 1 e o 5. Entre parênteses, 1,5. Entre parênteses 1,5. Isso, porque isso aí é como se a gente estivesse especificando o shape, né? Na real, você pode apagar e colocar só um 5 aí, que também vai. Apagar um e aí. Pronto. Agora vai ser a mesma coisa, só que para a parte de cima, não é? Então, como a parte de cima é igualzinha à parte de baixo, a gente nem precisa criar uma outra, né? A gente pode usar o B mesmo, o próprio B para fazer. Agora, o que teria que fazer teria que usar o npdiag lá que a gente viu, né? Para criar a matriz principal. Então, você pode pôr aí C igual, sei lá, eu coloquei C, mas pode pôr qualquer nome. Aí põe o npdiag, ponto diag. E aí a gente põe aí o vetor A, por exemplo, vírgula, e aí a gente especifica a diagonal que a gente quer que o A seja. Que é a diagonal principal. Como é que eu vou identificar isso na programação? Põe o diagonal número 6, sei lá? Não, vai ser a zero. Eu vou mostrar aqui rapidão, tá? Só para... Sem problema. Então a gente vai ter a identificação desse tipo aqui quando a gente for lidar com o índice das diagonais, tá? Então a diagonal principal vai ter o índice 0, a diagonal abaixo da diagonal principal vai ter o índice menos 1, a de cima vai ter 1, e por aí vai até o fim. Então, voltando aí, se puder compartilhar a tela aí. Já compartilhei, tá vendo? Opa. Não tô vendo não. Não, tô perdido. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Agora foi? Agora foi. Aí eu tenho que deixar esse... Tá certo esse comando aqui? Não, né? Deixa eu ver aqui. Tá, não, na verdade você tem que... Eu não sei se o K funciona sem especificar, acho que não funciona não. Você vai ter que colocar ali K igual a 0. Aonde esse K igual a 0? Na outra linha? Não, ali onde está o 0 mesmo. Eu não lembro se o K é opcional ou não. Se for opcional, tem que ter sempre igual. Mas só para garantir, vamos pôr igual. E aí você tem que printar o C, né? Você está printando o A aí. Então ele já colocou ali a diagonal principal. Agora a gente tem que colocar as outras diagonais, né? A de cima e a de baixo. Não vai dar para fazer isso tudo num comando diag só.
Então aí que entra a parte de soma, né, de matriz. A gente criou essa matriz C que é assim. Agora a gente pode criar outra e somar ela com C. Tá. Criar uma matriz D, então. Isso. E vai ser igual a NP ponto. Tem um comando para soma, não tem? Tem, é só, na verdade, você pode escrever aí, mas você está querendo somar o que no D? O D seria A a matriz final. C Tá, mais a matriz B. beleza. Então você pode escrever só, coloca assim, ó, D igual a C mais, só mais mesmo. E aí você põe aí o diag, né, que seria para transformar o B em uma matriz NP diag, né? Só um detalhe também, a gente colocou ali, né, o B como dimensão 5. Na verdade, só tem 4 elementos na matriz abaixo da diagonal. Então teria que ser 4 ali. Isso. Então np.diag. E aí a gente abre e coloca B. E especifica a diagonal, né? Com o K. K igual a 1 ou menos 1. Aí teria que printar o D. Tem que printar depois de criar ele. colocamos uma, falta outra. Uhum. Agora tem que fazer o mesmo processo de novo. Tá, o menos um agora, né? Isso. Você pode utilizar a mesma variável, tá? Não precisa criar um E. Pode colocar D igual a D mais. Tá. D igual a D. Mais. Porque ali na sexta linha ele já alterou já quem é D, né? E aí você só soma aí. A mesma coisa que fez lá, só que troca o K por menos 1. D mais C. Não, né? Só NP mesmo, ponto. É. diag. E K igual a menos 1. Aí tem que dar print D, só que esse print D tem que ficar embaixo, né? Isso, tem que printar depois que a gente criou. Só dar uma. Tá aí. Então pronto, a gente poderia também, né, que se fosse necessidade, fazer numa linha ali, por exemplo, colocar a linha 6 e a linha 5 numa coisa só. Mas eu vou. E aí, Jaine, você abriu aí? Então, eu tenho que pedir desculpa aqui, eu tô meio perdida. Eu, eu perdi o início da aula aqui, eu tô procurando agora o slide aqui no Teams para ver. Tudo bem, eu vou pôr aqui. Jaine, você conseguiu instalar o programinha que roda o Python? Sim, sim, instalei tudo. Eu só Ah, perdi as últimas aulas mesmo. Que eu tava tentando ver pelo Teams, né? Agora eu vou ver pelo YouTube lá, achei ainda agora. ok, as aulas já estão todas no YouTube, tá? Uhum. E essa de hoje, terminando a aula, eu já subo pro YouTube. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou. Só falta mais um pedacinho aqui de sistemas lineares, acho que é 3, 4 slides. E aí a gente começa a revisão do que a gente viu até agora, a gente passa desde o começo e vai tirando as dúvidas que ficaram.
Então aqui, ó, agora a gente pode resolver, uma vez que a gente criou as matrizes, né, a gente pode resolver em sistemas lineares, utilizando aí a função do pacote do módulo chamado linalg, né, que vem de álgebra linear em inglês, e vai ter, dentro dele vai ter essa função chamada solve. Então a gente vai colocar aqui, vai ter dois argumentos, né, A vai ser a matriz de coeficientes do sistema linear, e B vai ser um arranjo com as variáveis do sistema. Opa, peraí. Foi mal, B é um arranjo com B vai ser um arranjo com o lado direito da equação, tá? A gente vai ver um exemplo aqui. E o que ele vai fazer para a gente vai retornar um arranjo com as soluções do sistema. Então, por exemplo, se a gente tem um sistema linear dessa forma aqui, ó, a gente tem aí 2x mais 1y igual a 2 e 1x mais 3y igual a menos 4. A gente pode criar uma matriz dos coeficientes, que eu chamei de A aqui, mas pode pôr o nome que quiser. E aí eu coloco os coeficientes aqui, né? Os coeficientes de x vem aqui na primeira coluna, de y na segunda coluna. Esse coeficiente, esse vetor R, que esse arranjo R, a gente não vai precisar criar explicitamente. E o vetor B, que vai conter aí o lado direito das equações, né? O resultado aí das equações lineares. Nesse caso aí vai ser 2 e menos 4. Dessa forma a gente pode escrever, né, esse sistema linear aqui em cima como uma equação matricial. A gente pode escrever AR igual a B, vai resultar exatamente naquele sistema. E o que esse linalg.solve vai fazer para a gente, ele vai resolver esse sistema e retornar o valor de x e y que são soluções, né? Então, vou colocar aqui. Tá, ó, tem... Peraí, vou fazer do começo. Então, primeira coisa a gente faz aí, importa o NumPy como NP. Aí a gente cria aqui, né? Tem que criar a matriz dos coeficientes A, que é 2, 1, 1, 3. Então, vou pôr aqui A igual... Vou usar o nparray para fazer isso, tá? nparray é aquela função que a gente cria os elementos explicitamente, sabendo quais são eles. Então, a gente abre um colchetes para colocar a matriz toda. O primeiro elemento desse arranjo vai ser a primeira linha, né? Que vai ter os valores... Deixa eu ver os valores aqui de novo. 2 e 1. E a segunda linha vai ser 1 e 3. Aí a gente pode criar... Vou printar o A aqui só para ver se... Aí a gente pode criar o B aqui. O B vai ser a mesma coisa, mas vai ser um arranjo unidimensional, né? Porque só tem dois valores. São 2 e menos 4. Eu coloco aqui 2 e menos 4. E aí o que a gente pode fazer é pegar uma matriz R, que a gente vai salvar os resultados, né? Soluções. Uma variável R, quer dizer. Eu vou escrever aqui R igual np.linalg, que é a função, né? É um módulo específico. Dentro desse módulo a gente vai usar o solve. Então, np.linalg.solve. O primeiro argumento é a matriz coeficientes A. O segundo é o B. Se eu rodar isso aqui não vai fazer nada, porque eu não pedi para printar o resultado. Mas agora eu vou colocar aqui print. O primeiro elemento do R vai ser o X. Então eu vou mandar printar o elemento de índice 0 da matriz R, que vai ser 2. Vou mandar printar o segundo elemento da matriz R, que vai ser
o y, que vai ser menos 2. Então, dessa forma aí, a gente pode resolver os sistemas lineares, tá? E bom, antes da gente tentar fazer isso aqui, vamos voltar para esclarecer aqui as dúvidas. Deixa eu achar aqui rapidão. Você lembra onde separou mais ou menos, hein? Então, infelizmente, eu acho que eu só vi as primeiras aulas. Eu tô muito desorganizada e às vezes não consigo olhar tudo. E aí eu até queria te perguntar, eu preciso muito aprender Python porque vai me ajudar no profissional também. Eu estou estudando para concurso e a área que eu vou seguir precisa, né? E então eu queria até te perguntar, depois que eu rever as aulas, né, que eu fizer aqui tudo direitinho, se eu tiver alguma dúvida, se eu posso te encher o saco lá no WhatsApp. Pode. Pergunta lá que a gente vê lá. Tranquilo. Bom, então eu vou fazer aqui uma... Eu acho que você chegou a ver a aula de variáveis, né? Sim, Bom, a gente viu lá, né, os tipos de variáveis. Isso aqui você viu as tuplas, as operações. Você chegou a ver a aula de funções? sim. Tá, deixa eu ver então. De condicionais, você viu? Não, ó, parei em funções, pelo que eu tô vendo. Tá bom, eu vou. Acho que não vai dar tempo de ver tudo isso aqui nessa aula hoje. Porque, Não, não dá. Pode continuar a sua aula tranquilo, depois eu vou revendo. Até que eu não estava tendo tanta dificuldade. Você explica bem, se as outras aulas foram do mesmo jeito, eu não vou ter tanta dificuldade não para continuar. tá, qualquer coisa você pergunta lá. Essas aulas aqui, quase todas elas já estão lá. As que não estão é porque a gente não viu ainda. Certo. Aí qualquer coisa pode perguntar lá. Mas bora ver aqui então. A gente estava no. Bom, bora tentar fazer isso aqui. Você conseguiu fazer aí, Daniel? Desculpa, meu áudio estava cortado, estava falando aqui. Eu estava fazendo aqui, já está na metade do código pronto. Aí, se eu só terminar aqui, a matriz B, eu não estou olhando a tela agora, qual que são os elementos dela? A matriz B são 2 e menos 4. O vetor coluna B, né, é 2 e menos 4. Tá? Aí, se eu der para printar a vírgula B, ele printa as duas matrizes ou não? Printa. Sim, Tá. Aí, deixa eu só ver qual que é o resto do comando aqui, que agora tem o comando lá do Linaug, né? tem. Eu vou pôr aqui. É np.linaug.solve. Eu já vou. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu já estou no finalzinho do código. NP. Tá vendo aí, né? Uhum. Ponto Linaug.solve. E aí abre o parênteses, põe primeiro a matriz de coeficientes e depois a matriz B, que tem o lado direito das equações. Então é A, A, vírgula B. A, vírgula B. Aí agora a gente tem que fazer. Aí ele está resolvendo, mas a gente tem que fazer alguma coisa com esse resultado. Você pode fazer, por exemplo, você pode ir ali na quarta linha mesmo, no começo, antes do NP, Ah, colocar x, vírgula y,
Que na real o np.linalg.solve vai criar uma matriz, um arranjo. Mas a gente pode atribuir cada elemento da matriz a uma variável específica. Então ele vai atribuir aí o primeiro elemento a variável x e o segundo a y. E aí você pode pôr para printar x e y. Aham. E rodar, né? Uhum. Então aí o x é 2 e o y é menos 2 nesse sistema. E aí a gente pode modificar esses coeficientes e resolver eles aí, né? Tá certo aqui, não? Que eu fiz? Tá certo. É esse resultado mesmo, é 2 e menos 2. Qual, Então, oi? qual que é o próximo passo? Era isso, era só resolver mesmo o sistema linear. Tá. Aí já está resolvido já o sistema. Então, deixa eu mostrar aqui, eu vou... Então, o que a gente fez aí foi resolver esse sistema de equações aqui, tá? Com x e y como variáveis. E aí a gente pode resolver sistemas maiores com outros valores e por aí vai. Bom, esse aqui é o que eu tinha preparado para... Como eu falei, eu ia deixar uma parte da aula para a gente rever as dúvidas aí do que já foi. Que a gente vai usar de arranjos 2D até por um bom tempo, vai ser isso aqui. Então vou voltar lá, vamos voltar aqui do... Bom, esse aqui foi o tutorial de instalação, né? Todo mundo já instalou. É... Tá. Então vamos ver, alguém tem alguma dúvida sobre variáveis? Alguma dúvida que vocês lembrem agora, porque eu vou passar aqui slide um por um rapidão. Vai, Qualquer... vai passando com a coisa de fato, se tiver alguma dúvida. Beleza. Então a gente viu aí, né, as variáveis básicas do Python, a gente viu a função print, que a gente pode usar para printar uma ou mais funções. A gente viu aqui, né, definindo um x igual a 80, depois somando 20 nele. A gente viu que o Python diferencia aí as letras minúsculas de maiúsculas, então tem que tomar cuidado com isso. A gente viu que a variável pode ser de 3 tipos, basicamente, né, uma string, que vai ser um texto, que vai sempre entre aspas simples ou duplas. A gente viu que pode ser uma variável numérica, que pode ser basicamente de 3 subtipos, né, pode ser um int, que é um inteiro, um float, que é um real, e um complex, que é um número complexo. A gente viu também as booleanas, né, as bools, como chamam, são quantidades aí da lógica booleana que podem ter apenas dois valores, verdadeiro ou falso. E é isso aí. Bom, a string a gente já viu, né, aspas simples ou duplas. A gente escreve aqui entre aspas simples ou duplas. Nesse caso aqui eu coloquei aspas duplas e mandei printar o B. Variáveis numéricas, a gente falou aqui sobre isso de precisão, não vai importar muito, só um detalhe. Tá, agora aqui o inteiro, né? O inteiro é só a gente escrever aí o número mesmo, o inteiro, que é do jeito que a gente quer. Atribuir uma variável, printar ou printar ele direto. Vou fazer o que a gente for fazer com ele. A gente viu os floats, que tem várias formas de escrever um float, né? Um float seria um número real, que por padrão o Python entende um float como um real de 64 bits. O Python puro, né? Então a gente pode escrever 50 como 50.0, como 50 ponto, ou como 5e1, que significa basicamente 5 vezes 10 elevado a 1, que é a notação científica, né? A gente viu os complexos também, né? Eu mencionei aqui que a gente pode criar um número complexo dessa forma, com um A mais um BJ, o J sendo a unidade imaginária. Eu falei dessa função complexa também, mas eu também falei que não é muito bom usar ela por causa do... que o NumPy tem o próprio complexo, que a gente pode especificar lá, né, o número de variáveis. Tem alguma dúvida sobre isso aqui até agora? Até agora eu não tenho dúvida nenhuma.
Tá, aí vai ter o bool, pode ser true ou false, sempre com letra maiúscula, tá? Para o Python entender, senão ele vai achar que é outra coisa que você está querendo dizer. A gente viu as listas e as tuplas, né? Eu tenho uma dúvida, tá? Nessa questão de especificação de tupla. Às vezes ele me manda esse resultado ali na caixinha, né? Quando eu estou digitando o código. Por exemplo, ele mandou agora há pouco, eu esqueci de colocar uma vírgula ali no código, e ele falou que não podia entrar com a tupla. É, eu só queria uma definição, assim, um conceito um pouquinho mais específico do que é essa tupla. Não sei se deu para você entender o que eu quis dizer. Eu entendi, eu acho. Uma tupla vai ser basicamente, por exemplo, deixa eu ver, eu vou escrever aqui. Uma tupla vai ser uma lista, só que de números que não muda, e ele vai ser escrito entre parênteses, tá? Então, por exemplo, uma tupla, só para colocar diferente aqui, ó. Então, isso aqui ele vai entender como uma lista, isso aqui ele vai entender como uma tupla. Então, uma tupla é uma espécie de lista e é basicamente isso, vai carregar números. A tupla pode ser tão grande quanto uma lista, vai ter aquela diferença, né, da precisão, não, da gente não poder alterar a tupla no meio do caminho. Acho que o motivo porque ele deve ter falado isso para você é que às vezes o interpretador está lá, né, e aí tem algum erro, ele acusa o erro que ele acha que está acontecendo, entendeu? Ele acha que talvez você tentou, ele entende que você tentou escrever uma tupla de algum jeito e não deu certo, aí ele acusa isso, mas não necessariamente é isso. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever, sei lá, um vetor V que tem componentes Vx e Vy. Então a gente escreve esse vetor como uma tupla, né, contendo as duas componentes escalares. Então tem o Vx, que é um número, Vy, que é um número. Isso aqui é basicamente o que é uma tupla no Python, né? Vai ser uma sequência de números assim. Eles têm, vai ser melhor com memória, né? Porque como a gente falou lá, não vai poder alterar ela. Tem umas restrições maiores, mas é basicamente uma lista. Tá, obrigado. Eu já entendi o que eu perguntei. Você respondeu. Tá, beleza. Então, ó, as listas são aí agrupamentos de objetos no Python, né? São escritos entre colchetes. Pode ter lista aí de inteiros, de strings e qualquer outra coisa. Se a gente quiser especificar um elemento específico da lista, a gente escreve o nome. Aqui eu defini, por exemplo, ó, uma lista chamada cores. Deixa eu dar um zoom aqui, deve estar aqui. Então, eu defini uma lista chamada cores, né? Coloquei azul, vermelho e rosa como texto os elementos. Se eu quiser printar só um elemento, eu escrevo o nome da lista, cores, abro colchetes e especifico o elemento que eu quero. Então, eu printei ali só o vermelho. Como eu coloquei um aqui, ele printou o vermelho, porque o primeiro elemento é sempre com o índice 0, tá? A lista sempre começa com o índice 0, como coloquei aqui. As tuplas são parecidas com as listas, são uma série de objetos aí escritos entre parênteses. Mas vai ter aquela diferença lá, né, que a gente falou da performance e tal. A gente viu a função type, que é para a gente colocar aí uma variável dentro e descobrir o tipo da variável, né? Operações aritméticas, a gente viu aí a soma entre dois elementos escalares. Também vai servir para arranjo. A subtração entre dois escalares, que também vai servir para arranjos. Multiplicação aqui entre dois escalares, que também vai servir para arranjos. No entanto, vai ter um detalhe, né? Quando a gente usar esse sinal de asterisco aqui para fazer a multiplicação entre dois arranjos, na verdade ele vai entender que eu estou multiplicando elemento por elemento dos arranjos. Se eu tiver duas matrizes A e B e usar esse asterisco, ele vai multiplicar, não vai fazer multiplicação matricial, né? Vai ser elemento por elemento. Divisão, né, que a gente pode fazer com escalares, ou pode dividir uma matriz por um escalar também. A gente pode fazer exponencial também.
Aqui tem uns exemplos que eu coloquei aí, né? Também existem outras operações, facilitar a nossa vida, né? O resto, né, da divisão. Então, o resto da divisão 17 por 2 vai dar 1, né? E a gente pode usar isso. A gente pode fazer uma divisão truncada, né, que a gente chama, que é basicamente fazer a divisão e transformar um número real em um inteiro mais baixo. Vai ter os operadores de comparação, né? A gente pode usar aí uns operadores para comparar duas variáveis ou valores. Por exemplo, bom, coloquei aqui, né? Printei 200 maior que 75. Ele já me retornou aqui falso. Então não é verdade o que a gente colocou. Claro que a gente não vai usar só nessas situações simples aqui, né? De printar para ver se é verdadeiro ou falso, mas quando chegar lá no condicional a gente vê isso aí. Bom, aí tem os operadores de comparação, né? Tem para verificar se algo é maior que alguma coisa, né? Se A é maior que B, se A é menor que B. Menor igual, a gente usa o símbolo de menor, depois põe um igual. Maior igual, mesma coisa. Diferente, a gente vai pôr uma exclamação e um igual depois. E quando a gente for usar o símbolo de igual comparação, põe dois iguais. A gente pode comparar variáveis não numéricas também, né? Escrever o textinho aqui, maçã e banana, para ver se é igual, se é diferente, por aí vai. E aí é isso aqui nessa aula. Alguma dúvida dessa parte? Não, Não. nenhuma dúvida. Vamos ver aqui funções. Em Python, tá, uma função é uma sequência de comandos que executa alguma tarefa e que tem um nome. Elas têm parâmetros que vão retornar valores. Então, funções a gente vai usar aí para, se tiver alguma operação, uma sequência específica de comandos que a gente for usar mais de uma vez no nosso código, a gente pode criar uma função. E aí, ao invés de escrever um monte de vezes os mesmos códigos, a gente só chama a função. Então, aqui tem exemplo de funções do usuário, né, como que a gente cria. Então, criei aqui uma função chamada diff, né? A gente define a função usando o def, indentado aqui no... Bom, nesse caso aqui não está dentro de nenhum if, nem dentro de outra função, né, de nada, então só sem dar tab, sem nada, só põe def. Chamei a função de diff, seria o nome dela. Coloquei os parâmetros que ela tem, A e B, que ela vai fazer é calcular A menos B, retornar C. E aí eu posso chamar ela dessa forma aqui depois. E ela vai dar o resultado aí do que eu coloquei para ela fazer. Se a gente o que está dentro da função tem que estar indentado, né? Então, se eu escrever assim, sem dar tab aqui no que está dentro, no return, sem dar um espaço com a linha lateral aqui, né, na esquerda, ele vai dar um erro, vai falar que tem erro na indentação. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque isso é o que vai definir o que está dentro da função ou não. Se eu colocar desse jeito aqui, ó, ele roda normalmente. Se eu tirar aqui o tab, ele já fala que ele estava esperando aí um bloco indentado, que é o bloco que vai definir o que é a função, o que está dentro dela ou não. Então, ordem de execução, a função precisa ser sempre definida acima da parte onde ela é chamada, tá? Então, se a gente tentar chamar uma função em uma parte aí que... Bom, em algumas linguagens de programação, pelo menos no Fortran, você pode criar uma subrotina lá na última linha do programa e chamar ela antes, né? Não tem problema. Aqui a gente vai ter esse problema que vai sempre de cima para baixo. Então, se eu tentar chamar essa função aqui e definir ela só na próxima linha, aí vai me dar um erro, né? O Python vai falar que essa função div não está definida. Eu falei desse truque aqui rapidão, né, que a gente pode fazer, que é definir uma função principal, chama ela no última coisa no nosso código, e aí a gente chama as outras funções dentro da função principal. Então, dessa forma, a gente pode aí trocar a ordem de tudo tranquilamente e fica até mais organizado. Geralmente, chama essa função principal de main, né? M-A-I-N, mas é opcional também. A gente viu o return, né? O comando return vai devolver aí os valores pra gente. Se eu não colocar um return explícito, tipo nessa função aqui, né? Que faz A menos B,
ela vai fazer essa conta, vai criar a variável C ali dentro do escopo da função, ou seja, vai ser uma variável local, mas não vai retornar nada na hora que eu chamar ela, porque eu não pedi para retornar. Então, para ela retornar, eu tenho que colocar aqui return, e depois do return colocar o que eu quero que retorne. Eu peço para retornar o C, aí ela retorna o valor. Então a gente viu a variável global e local, né? Variável global são variáveis definidas fora de funções, fora de escopos locais, né? Então se eu só chegar no meu código lá, todo em branco, escrever x igual a 15, é uma variável global já, que está definido do lado de fora de uma função. Se eu definir o x igual a 15 dentro de uma função, aquele x em específico só vai existir dentro da função. Se eu quiser passar ele para outro lugar, eu tenho que passar através do comando return, ou usando outras coisas, mas o recomendado é usar o return para fazer esse tipo de troca, de passar uma variável local para outro lugar. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então aqui, ó, fiz essa função g. Fiz essa função g e só a única coisa que ela faz é definir x igual a 555. Depois eu tento printar x, vai falar deu erro, porque eu estou tentando chamar x aqui fora do escopo da função, e ele é uma variável local, então ele só vai existir aqui dentro. E aí ele vai me acusar de estar escrevendo algum erro aí. Tá, parâmetros de palavra-chave, a gente viu, né, são os parâmetros opcionais das funções. No geral, a gente pode pegar um parâmetro aqui, A e B de uma função, e chamar utilizando igual, tipo B igual a 2, vírgula A igual a 5, tá? E fazer tranquilamente o que eu quero. Eu posso chamar também sem o igual, só que aí eu vou ter que colocar na ordem que está aqui, na ordem que a função foi definida. Também vou ter que lembrar aí os valores, as ordens, né, na verdade, que as variáveis foram definidas lá. Parâmetros que não são de palavras-chave são chamados de parâmetros posicionais, que é parâmetro posicional é basicamente isso aqui, né? É só colocar um A e um B aqui ou qualquer outra coisa, sem colocar um igual explícito aqui na hora de definir a função. E os parâmetros posicionais têm que estar sempre antes dos argumentos que são chamados com igualzinho aqui na hora de chamar a função, né? Que são os argumentos de palavra-chave. Bom, isso que a gente viu, né? Coloquei aqui A, vírgula B igual a 50 na hora que definir. Então, posso chamar F só com o valor de A. Se eu não colocar o valor de B, ele vai assumir que B é 50. Então, esse é o valor padrão. Funções embutidas, né? A gente viu aqui umas funções que já vem com Python, umas funções básicas. O ABS, que calcula o valor absoluto de x. A gente tem a função range, né? Que vai criar a sequência aí que vai do start até 1 antes do stop. Com de step em step, né? Dependendo do valor que você colocar o step aqui. Então, por exemplo, de 0 até 100, de 10 em 10. Aí ele vai 0, 10, 20, 30. Na hora que chegar no 100 ele para, então vai até só 90. A gente viu essas funções aqui que não vai usar muito, tá? Porque é melhor usar do NumPy, mas essas funções aqui é para transformar sei lá, um real em complexo, ou um inteiro em real, por aí vai. Tá, deixa eu ver. Alguma dúvida de funções? Tudo certo até agora. Então, vamos aqui no condicionais. Então, as condicionais aí vão servir para a gente executar uma tarefa só se uma certa condição for alcançada. Então, por exemplo, a gente pode usar o comando if, que em inglês significa se, para realizar uma tarefa só se uma certa condição aí que vem depois do if for verdade. Por exemplo, podemos escrever um programa para printar o valor de x apenas se ele for maior do que 2. Então, coloquei aqui x igual a 1
E aí já coloquei aqui if x maior que 2, 2 pontos. Então a condição vem aqui, depois do if, tá? Dá um espaço, põe a condição. Põe 2 pontos, igual na hora de definir a função. E aí eu vou ter que indentar, tá? Vou ter que dar um tab aqui, igualzinho na função. Se eu não der um tab aqui, ele vai entender que já está fora do if. Então o que eu escrevi aqui não vai ser parte do if mais. Então aí se eu rodar isso aqui, ele não vai fazer nada, porque eu só mandei ele printar o x, se x for maior que 2, mas como x é 1, ele não printa. Se eu trocar aqui por 3, aí ele vai printar o 3 aqui pra gente. E aqui a gente pode utilizar os outros lá, valores que a gente viu, né? Pode colocar igual, os outros operadores de comparação. Então, vou colocar ele para printar x, só se x for igual a 2, né? Se x igual a 2. Ele não printa nada. Se eu coloco 2, ele printa. Então, tem que tomar cuidado aí com a indentação mesmo, porque se eu tentar pôr aqui, ó, ele vai falar que tem um erro de indentação, né? Ele vai falar que ele estava esperando um bloco indentado, porque ele viu aqui que eu escrevi, coloquei a condição, eu coloquei os 2 pontos. Então, estou falando que eu vou criar um escopo aqui que vai ser, tudo que eu escrever vai estar dentro do if, e tem que estar indentado. Como não está, ele está basicamente falando, era para você fazer um bloco indentado ali, para colocar tudo que vai dentro do if. Mas depois você escreveu o print, não colocou nenhum tab aqui, ou espaço. A indentação pode ser feita com um tab ou espaço, tá? Tem o else. O else é um complemento do if, né? Então a gente tem lá mesmo programa aqui, né? X igual a 2, se x maior que 2, ele printa x é maior que 2. Eu coloco o else, tem que estar aqui na mesma indentação que o if, tá? Na mesma coluna que o if. E eu coloco para printar x não é maior que 2. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ver aqui, vai salvar a variável x igual a 2. Aí ele vai perguntar nessa linha, x é maior que 2? Poxa, peraí. X é maior que 2? Aí ele vai falar não. Então ele vai ignorar tudo que está aqui dentro do if. Depois ele vai para o else. Else é todo o resto. Se o if não foi obedecido, então ele executa o que está dentro do else. Como eu coloquei dentro do else para ele printar x não é maior que 2, então ele colocou x não é maior que 2. Se eu colocar aqui 4, por exemplo, aí ele vai perguntar aqui x é maior que 2, como x é 4, 4 é maior que 2, então ele vai executar isso. Uma vez que ele executou isso, ele nem vai olhar o else, porque o else é como se fosse um se não. O if é o se e o else é se não. E por aí vai. Alguma dúvida nesse aqui? Bom, vou passar aqui então, podemos especificar uma condição para o else, tá? Utilizando aí o comando elif. Então, depois do if, entre o if e o else, a gente pode colocar um elif. O elif é como se fosse uma segunda condição, né? Um segundo if no mesmo bloco. Então, eu coloco aqui para ver se x é maior que 2. Se não for, ele vai ver essa segunda condição que estava no elif. X é menor que 2, aí ele vai ver. Se não for, aí ele roda o else. Posso colocar quantos elifs eu quiser, posso colocar, bom, quanto eu quiser. Nesse caso aqui eu coloquei x igual a 2, né? Então ele está vendo 2 é maior que 2? Não. Rodou, foi para o elif. 2 é menor que 2? Também não. Então ele executa o else. E o else eu coloquei para ele printar x é igual a 2. Então ele printa aí. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte do if, do elif, do else. Não sei se você lembra, acho que foi na aula passada, que a gente estava usando esse comando if, e em vez de eu usar o if e o else, eu usei 2 ifs, né? Eu não sei se você lembra disso. Aham. Aí você ainda falou, você fez de um outro jeito e tal, né? Uhum. É que eu tô acostumado a programar daquele jeito ali, né? Colocar vários ifs seguidos, Certo. especificando cada condição, e geralmente dá certo. E o Python ele é bem
ele é bem específico, tem 3 comandos para fazer essa mesma coisa, né? Aí eu não entendi assim muito bem, porque tudo que dá para você fazer com esse if, elif e else, dá para você fazer com vários ifs, né? Talvez com algumas exceções assim de alguns comandos, mas Você fala colocar um if dentro de outro ou colocar 2 ifs no código, um abaixo do outro? das duas formas, colocar um if dentro do outro if e um if abaixo do outro. Então, se a gente colocar um if abaixo do outro, eu vou pôr aqui, ó, x menor que 4, a primeira condição. Deixa eu escrever aqui. X menor que 4. Opa, foi mal, maior. Maior que 4 é maior que 6. Então, vou pôr aqui, por exemplo, 8. Vou rodar. O que ele vai fazer é o seguinte, né? Ele vai rodar o primeiro aqui, if, vai ver se x é maior que 4. Se eu colocar com elif, né? Ele vai ver se x é maior que 4, como x é 8, 8 é maior que 4, ele vai printar, e aí acabou, ele não roda mais nada embaixo. Se eu colocar outro if separado, sem ser dentro do mesmo if, ele vai printar os dois. Então ele não vai ser isso. Não vai ser uma opção alternativa, entendeu? Ele vai ver que isso aqui é verdade, vai executar, aí ele vai para a linha de baixo, ver se é verdade também, e aí executa. O elif, ele só vai acontecer se nenhum if ou elif acima dele acontecer também. Então essa vai ser a diferença. Agora, colocar um dentro do outro, realmente, acho que não faz diferença. Não faz diferença com... Quer ver, se eu colocar aqui, ele vai printar os dois de qualquer jeito. O que ele vai fazer, vai ver aqui, ó, x é maior que 4, então ele vai printar e vai executar esse outro if. Ele vai ver que como x é maior que 6, ele vai printar também. Mas se eu trocar... Oi? Eu entendi, é porque eu estava pensando sempre no caso que os ifs fossem coisas separadas, como se eles fossem caminhos separados. Mas você me mostrou um exemplo aí que o if está num caminho junto do outro, né? Porque o x igual a 8, ele é maior que 4 e maior que 6, ou seja, são dois caminhos que se cruzam, né? Então aí faz sentido usar isso aí. Então é isso aí. Obrigado. De nada. O Python faz comparações de cima para baixo, então se uma condição for alcançada, as comparações abaixo nem são feitas. Então, o operador AND OR a gente viu também. A gente pode colocar duas condições, né, no mesmo if. Coloque se x maior que 5 e x menor que 5. Opa, menor que 12, foi mal. Aí ele printa isso aqui. Então, se eu coloquei 7, né? 7 está entre 5 e 12, ele faz isso. Colocar 15 aqui, ele não faz nada porque não obedeceu nenhuma das condições. Podemos também fazer a mesma comparação acima. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui é uma outra maneira de escrever a condicional, né? Com números a gente vai poder fazer isso. Posso colocar aqui, ó, C e basicamente escrever um intervalo aqui, né? Colocar que x é maior que 5 e menor que 12 em uma linha só. Eu coloco 5 menor x menor 12 e mando printar e vai fazer a mesma coisa que o AND fez aqui. Então é uma alternativa aí. Também podemos fazer a mesma coisa usando o operador OR, mas aqui vai ser um pouco diferente, né? Aqui ele vai printar x é maior que 5 ou menor que 12. Então, se obedecer uma dessas condições aqui separadas pelo comando OR, ele já executa o if. Bom, alguma dúvida sobre esses condicionais aqui? Não, tranquilo. Tá, então vamos loops aqui, né? Os loops vão servir para executar tarefas repetitivas. A gente pode usar o for e o while. O for executa uma tarefa para
certo número de vezes ou para um certo intervalo que a gente vai ver aí. E o while vai executar uma tarefa enquanto alguma coisa for verdade. Então no Fortran lá a gente faz do i igual a 1,5, manda escrever o i, e ele printa aí os números de 1 a 5. No Python a gente usa a função range geralmente para fazer o loop. Então coloca aqui for i, e no caso é a variável que vai representar os índices aí do meu loop, né? E vai variar nesse caso aqui de 1 até 4, né? Porque a função range vai parar 1 antes. Então ele roda uma vez com i igual a 1 e printa 1. Depois 2, 3, 4, por aí vai. Também podemos fazer um loop para todos os elementos de uma lista, com o comando for, por exemplo. Põe aqui a lista, né, nomes. Em vez de colocar o range no final, a mesma coisa, né? Só que aqui eu estou usando a variável x para fazer o loop. Então, para x dentro de nomes, então ele vai usar como índice o x para todos os elementos dessa lista. Então ele vai printar aí o x, o primeiro, né, vai ser o Pedro, o segundo o Lucas, o terceiro o João e por aí vai. Também podemos fazer o loop sobre as letras de uma string, né? A gente pode aí colocar for y in, põe um texto, tipo banana, manda printar, e aí ele printa um por um cada linha separada, né? As letras. Tem os comandos break, continue, que a gente pode parar um loop. Vou dar um exemplo aqui. Opa. Peraí. Então aqui, ó, ele vai fazer, né, criei aqui a lista com inteiros, de 1 a 10. Mandei fazer um loop nela, em todos os elementos dela. Então ele vai checar aqui, a primeira vez ele vai ver se o elemento tem valor 2. Não tem valor 1. Então ele esquece tudo que está aqui e passa para cá. Então ele vai printar o elemento x igual a 1. Segunda vez ele vai ver x igual a 2, ele vai ver que sim. Aí ele vai ver esse comando, ele vai executar o que está dentro do if. O que está dentro do if é esse comando continue. O comando continue vai contar para ele. Não executa mais nada que está aqui para baixo, para esse elemento x igual a 2, e já pula para o próximo elemento. O próximo elemento é 3, então ele já vai para o 3. E aí ele continua normalmente, porque a gente mandou parar só no x igual a 2. O break é similar, só que o break, ao invés de pular, ele para tudo, né? Que eu coloquei de 1 até 10 de novo. Na hora que chegar no 7, eu coloquei break. Então, na hora que chegou no 6 aqui, aí foi x igual a 7. Ele viu x igual a 7, verdade. Então, break, nem executa, nem printa o 7, né? Porque o print está abaixo. Então, ele já acaba tudo e é isso aí. Comando while, né? A gente pode usar o while para executar um loop enquanto alguma coisa for verdade. Por exemplo, coloquei aqui um d igual a 0. Coloquei uma condicional enquanto d menor que 7, faz isso aqui. O que eu mandei fazer é printar d e depois somar mais 1 no d. Então ele vai, primeiro d igual a 0, ele roda, printa 0. Aí soma 1, aí roda de novo. E ele vai até na hora que chegar aqui e d tiver igual a 7. Aí ele para. Opa, acabou aqui, eu acho. Então, alguma dúvida aí de condicionais? E agora tranquilo. Então vamos ver aqui, é NumPy. Tá, então a gente falou sobre os pacotes, né? Os pacotes são as coleções aí de funções, códigos, ferramentas, módulos, que servem para implementar tarefas de forma fácil no Python. Isso aí é basicamente para a gente não ter que ficar reinventando a roda, né? Ter que fazer tudo do zero ou
ou até para adicionar funcionalidades a mais também, tipo para fazer plot e tal. E a gente baixa esses pacotes através do gerenciador de pacotes que a gente instalou lá na primeira aula. A gente instalou o Conda, né, mas pode usar o pip também. Uma vez que a gente baixou eles, a gente só precisa importar eles no nosso código. Então, um desses exemplos aqui é o NumPy, né? O NumPy é um pacote Python feito para lidar com números, vetores, matrizes e álgebra no geral, com alta performance e mais facilidade do que seria escrever tudo do zero no próprio Python. Então aqui, ó, tá uma linha comentada aqui, tá? Esse jogo da velha, quando a gente põe ele, tudo que vem depois dele na mesma linha é comentário, o compilador ignora. Então a forma que a gente importa o NumPy é assim, a gente só escreve import NumPy as NP. Aqui a gente importou ele como NP, né? É isso que significa, literalmente. Coloquei o comentário aqui, ó, importar NumPy como NP. Isso porque quando a gente for usar uma funcionalidade do NumPy, a gente vai precisar chamar ele toda hora. A gente vai ter que escrever NumPy, ponto, e aí alguma função que existe dentro do módulo. Para não ter que ficar escrevendo NumPy toda hora, a gente só chama ele como NP, para facilitar a nossa vida. Além disso, é uma convenção também chamar o NumPy de NP. Então, se for achar um código na internet que use NumPy, muito provavelmente vai estar como NP. Eu tenho uma dúvida sobre esse import NumPy. Por exemplo, você viu que no código que a gente fez há pouco, eu tive que dar esse import NumPy seguido, né? Existe algum código que eu posso fazer que ele já me deixa eu fazer as programações em NumPy sem precisar das abreviações do NP pontos, as coisas assim? Então, eu acho que tem, mas eu não. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que, por exemplo, vamos ver aqui a função. Não sei se isso vai dar certo, mas. Não, acho que não vai funcionar, não. Talvez. Dá para fazer isso aqui, pelo visto. Então, eu não sei o quão estável é isso aqui, tá? Nem não vou recomendar porque eu não sei mesmo, mas ó, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente chama o NumPy como NP. Você queria chamar todas as funcionalidades do NumPy sem nenhuma negócio ou só uma específica? Porque eu vai ficar economizando de eu ficar digitando NP ponto toda hora, né? Se eu, por exemplo, chamar a f de NP ponto, pelo menos uma seção do código. Tá, então, você poderia fazer isso aqui, mas acho que o motivo que não dá para importar tudo, tipo, qualquer funcionalidade do NumPy sem nenhum nome, sem utilizar NumPy ou NP, é porque vão ter algumas funções, geralmente no módulo do NumPy, que vai ter um nome que coincide com uma função do Python puro. Por exemplo, a gente viu lá a função, sei lá, acho que hoje não tem mais essa função int, mas se a gente chamasse aqui, por exemplo, np.int, essa função não tem mais, mas tinha antes. E tem uma função no próprio Python que é int. Então, se eu chamo ela sem np, aí tem um conflito, porque as duas têm o mesmo nome. Mas se for para chamar um caso específico, igual você está falando, tipo, sem... tipo, eu quero essa função aqui, que função que a gente tinha colocado? Range, né? Arrange. Arrange. Então aí eu posso fazer isso aqui, né? Chamar arrange. E depois eu posso chamo ela de f, depois eu coloco os argumentos dentro dela. E ela funciona normalmente. A gente também pode chamar diretamente daqui, tá? Chamar tipo numpy.arrange as np, acho que assim dá certo também. Não, acho que não vai dar não, vai ser só para módulos, para funções não vai dar. Então eu posso chamar, por exemplo, linaug que a gente viu lá, né? Vou chamar aqui como lin só. E aí ele vai importar todo aquele módulo lá do linaug. Então ao invés de a gente digitar aqui, se a gente tivesse um sistema linear que quisesse resolver, ao invés de digitar isso, a gente poderia digitar
NP. Só o lim, a gente portou como lim, Ah, tá. tem um ponto solve e vai dar a mesma coisa. Mas isso aí pelo visto vai dar só para módulos, como ele avisou aqui. Então, tipo, o Linalg é um módulo que tem várias funções, incluindo a solve. Então, para a função específica, vai ter que fazer desse jeito aí que a gente estava vendo, que seria atribuir um nome para ela dentro do próprio código. Beleza? Tranquilo, obrigado. Então, uma vez que a gente escreveu lá, importou, a gente pode fazer o uso das coisas do NumPy. E, tá, a gente viu aí a função array, né? E vamos ver os tipos antes, na verdade. Então, a gente viu os tipos que tem de variável que tem no NumPy. Geralmente a gente vai usar esse daqui, tá? Esse no final, que é mais explícito. Tem aí os inteiros de 8 bits, tem os inteiros de 16, 32, 64. Tem os inteiros que não são assinados, ou seja, que são sempre positivos. É basicamente o mesmo nome, só que com o U na frente. Coloquei aqui, né, uma tabela dos tipos do NumPy. Bom, tem mesmo, esse aqui são os reais já, né? Na verdade, que lá eram os inteiros. Então vai ter um real de 16 bits, 32, 64. Vai ter esse aqui 128, mas essa nomenclatura alternativa não vai existir em todas as máquinas. Essa nomenclatura aqui também não vai existir em todas as máquinas. Então, se não tiver, pode usar sempre essa aqui. Essa aqui sempre vai existir. E por aí vai. Então, fiz um exemplo aqui, né, da precisão em reais. Então, um float de 16 bits, fazendo a divisão 2 dividido por 3, ele vai arredondar aqui até essas casas decimais, né? No caso, ele vai truncar aqui, né? O float 32 já pega um pouco mais, 64 já tem bem mais. E um long double é o que vai ter mais. E aí a gente vai ter o complexo de 64 bits, que vai ser dois floats de 32, um para a parte real, outro para a imaginária. O complexo 128, e tem o C long double, que vai ser o complexo, que vai ser a parte real e imaginária vão ser representadas por dois long doubles, cada uma um long double diferente. Tá, isso aqui é outra coisa. Esse aqui é só aquele problema na hora de definir, né? Se a gente colocar o NP long double dentro do argumento 2 dividido por 3, ele vai dar esse número aqui que no final já chega aqui, ele já não tem nada a ver, né, com o que é. Isso é porque ele calcula 2 dividido por 3 primeiro como 64 bits. E aí na hora que tem que transformar um número com mais casas decimais, ele inventa umas casas decimais aí. Para evitar isso, a gente faz o seguinte: definir o 2, por exemplo, como um long double, e depois dividir ele por 3. E aí ele já vai entender que é tudo um real de 128 bits. Mas esse problema só vai ter quando a gente for usar uma variável de 128 bits. 64 a gente não vai ter esse problema, porque por padrão ele vai entender isso aí, que é 64 bits. A gente viu a função info, que vai falar aí os nomes alternativos para poder utilizar para cada tipo de variável. A gente viu o finf, que vai printar aqui para a gente também informações sobre um certo tipo, né? Coloquei aqui npfinfo, dentro dele coloquei float64. Ele vai falar aqui, ó, parâmetros da máquina para um float 64. Aí a precisão, a exponencial máxima, mínima, resolução, por aí vai. Tem uma tabela aqui, né, explicando aí o que cada uma dessas coisas significa. O info vai ser a mesma coisa, só que para inteiros, e aí ele só vai printar aí o mínimo e o máximo, que é basicamente as informações do inteiro, né? Valor mínimo ou máximo. Os arranjos, tá? Tem um link aqui, né, para a documentação mais atualizada do NumPy sobre os arranjos em inglês. A gente viu que o arranjo NumPy é um container, né, multidimensional. Então, nesse caso aqui,
Tem um exemplo de um arranjo unidimensional, que é basicamente uma lista com 2 números, né, 3 e 2. Isso aqui já é um arranjo bidimensional, ou seja, um arranjo que tem não só uma linha, tem 2 linhas e 3 colunas. Isso aqui já é uma matriz, né, basicamente. A gente pode representar matrizes assim e operar dessa forma. Aí a gente pode fazer arranjos de dimensões maiores, né, de 3 dimensões, que aí seria similar já a um tensor aí, ó, e por aí vai. Todos os elementos do arranjo, né, diferente da lista lá que a gente viu, é que todos os elementos têm que ser do mesmo tipo, então você não pode ter um elemento que é um número e o outro é uma string. E todos eles são do mesmo tamanho em bits, você não pode ter um que é 64 bits e outro que é 32. Então, a maneira de criar um arranjo da função... maneira de criar um arranjo do NumPy é usando a função array aí do NumPy, né? Então, coloquei aqui as informações sobre o tipo, sobre a função array. Então, o argumento dela lá, um dos argumentos é o object. Esses argumentos que tem igual aqui, tá? São aqueles argumentos que a gente falou lá, são os argumentos de palavra-chave, são opcionais. Se você não colocar eles, não explicitar eles na hora de chamar a função, ela vai assumir que os valores padrões são isso aqui, ou no caso desse none aqui, tá explicado aqui o que ele vai fazer e tal. Mas, basicamente, o argumento obrigatório aqui vai ser o objeto, né? Ser um objeto do tipo arranjo, então vai ser uma lista ou uma tupla que você vai pôr, e ele vai transformar em tipo arranjo, porque o arranjo é um tipo de variável do NumPy, não é só uma lista. Por exemplo, a gente pode parecer estranho, né? A gente tem que colocar uma lista que já representa uma matriz de certa forma dentro de uma função para criar a própria lista, só que em outro tipo. Mas a razão por isso é por causa de performance, né? E como a gente viu lá, não vai dar para alterar tudo como é na lista. E o NumPy já entende tudo como arranjo por causa de performance para criar um padrão, né? Para a gente lidar com números. Então aqui você vai colocar um objeto, uma lista, uma tupla, qualquer outra coisa. Dtype vai ser o tipo da variável dos elementos, pode ser um inteiro, um float, ou seja, um real ou um complexo. Se omitido, ou seja, se eu não colocar explicitamente o dtype, será selecionado automaticamente o menor tipo necessário para guardar os elementos. Então, por exemplo, se eu coloco lá um elemento da minha lista, eu coloco 1, no outro eu coloco 1.5, o menor tipo, quer dizer, o tipo mais leve, né, vamos dizer assim, necessário, vai ser um float, apesar de que um dos elementos é um inteiro. Porque se eu definir como um inteiro, o 1.5 vai desaparecer, né, vai ser truncado para 1 só. Então, ele já vai fazer automaticamente aí o menor tipo necessário para guardar os elementos, se a gente não colocar nada. Order vai ser a ordenação dos índices, né? Se eu colocar C, se eu não colocar nada, ele... Bom, vamos ver o que ele faz se colocar C. Se colocar C, vai ser a ordenação da linguagem C, né? Onde as linhas são o primeiro índice. Se eu colocar F, vai ser a ordenação da linguagem Fortran, onde as colunas são o primeiro índice. Se eu colocar A, aí ele vai ver o tipo do objeto que você está entrando. E aí ele vai colocar a ordenação do Fortran se o objeto que você estiver entrando for com uma ordenação Fortran, caso contrário é C. Se você não colocar nada, ele vai assumir que é K, o tipo de ordenação, e o que ele vai fazer é basicamente vai olhar se o objeto é um arranjo e a ordenação original dos arranjos é guardada, né? Por exemplo, se eu coloco esse objeto aqui, em vez de colocar uma lista ou uma tupla, eu coloco outro arranjo dentro dele, e o arranjo está com uma ordenação Fortran, e eu coloco a ordenação K aqui nessa função, ele vai manter a ordenação original, que é a ordenação do Fortran, e por aí vai. Esse copy aqui é só para criar uma cópia, né, na memória do arranjo. Como padrão ele já assume que é verdade, que é para fazer isso, ele faz. Então vamos criar aqui um arranjo unidimensional. Então coloquei aqui, né, importei lá o NumPy, fiz uma lista com o primeiro elemento igual a 1, o segundo 0. Coloquei ela como object lá da função array.
e atribuir esse arranjo à variável A. Então, vou colocar aqui, ó. Você vê, eu printei o B e o A. É basicamente a mesma coisa, né? Só subiu uma vírgula aqui. Porque o B é uma lista e quando for lista ele vai sempre por essa vírgula aqui quando a gente pedir o print. Mas é basicamente a mesma coisa e se a gente colocar aqui type, né? A função type que a gente viu lá para ver o tipo, a gente vai ver que a última é um tipo do NumPy, ND-Array, que significa, esse ND aqui significa n-dimensional, então é um arranjo n-dimensional. Se eu colocar B aqui, ele vai acusar que é uma lista. Então, basicamente, vai ser essa a diferença aí. Agora, criando um arranjo bidimensional, né, equivalente à matriz B, usando o NP-Array. E coloquei aí os elementos do tipo NP-Float64, ou seja, eu quero que todos os elementos dessa minha matriz B sejam números reais de 64 bits. Então, a mesma coisa, né, criei a lista aqui, A, com os números, né. A primeira linha eu coloquei 100, aí separa com vírgula, abre colchetes, põe a segunda linha, 0,1,0, fecha colchetes, vírgula para ir para a terceira linha, que é 001. Só botei isso ali dentro do B, né? A gente pode tirar esse tipo aqui, ó, para ficar mais simples aqui. E aí ele já criou esse B, depois eu só pedi para printar o B, e ele printou essa matriz de identidade que a gente fez. Se eu especificar o tipo, falar não quero inteiro, quero um real de 64 bits, ele já vai plotar aqui com um ponto já que é um real de 64 bits, já é um real, né? Não é mais um número inteiro. Alguma dúvida nessa função aqui? Ou no que já foi aqui? Bom, vou continuar aqui. Os métodos, né, de informação sobre o arranjo. Métodos são basicamente um tipo de função aí que a gente pode chamar, a gente chama em uma variável específica. Então eu tenho lá um arranjo B, eu quero chamar um método shape, coloco b.shape, ele vai me devolver aqui um output com a tupla, né? Esses são os números aí entre parênteses, indicando o número de linhas do arranjo e o número de colunas. Então, 3 por 3 ele está falando, que é o que essa matriz é aqui, né? 3 por 3. NDIM vai ser o número de dimensões. Como só tem linha e coluna para índice, né? Só tem 2 eixos, então vai ser um arranjo bidimensional, uma matriz. Tamanho, que é o b.size, vai ser o número de elementos que tem na matriz. Item size, quantos bytes tem. Bom, isso aqui é outra coisa. E tem importante também esse dtype aqui, né? Posso colocar b.dtype para descobrir aí o tipo de variável que meus elementos são. Então, dei uns exemplos aqui, né? Peguei essa matriz B, coloquei aqui, opa, mandei printar b.shape, falou que é uma matriz 3 por 3, b.size, 9 elementos, dtype, float 64 e por aí vai. Tá. Em geral, um arranjo bidimensional A, de tamanho n por m, com shape n,m, né? No formato n,m, vai ser uma matriz de n linhas e m colunas. Então, eu dei um exemplo aqui, criando um arranjo C,
A gente viu esses métodos e funções de formato, né? Para a gente modificar o formato da matriz e tal. Bom, isso aqui não... Tá, uma coisa importante é isso aqui, ó. Os operadores básicos de aritmética também funcionam com arranjos, porém essas operações são feitas sempre entre elementos. Então, por exemplo, espera aí, deixa eu ver aqui, nome C não está definido, tá, tem que definir a matriz C. Então vamos definir a matriz C aqui. Vou colocar tá. Então aqui, ó, a matriz I vai ser uma identidade 2×2, tá? Então a diagonal principal é 1, o resto é 0. C vai ser uma matriz onde todos os elementos são 1. Então aqui eu fiz uma operação I asterisco C, que é o asterisco é o operador aritmético de produto, né, de fazer multiplicação. Então fiz aqui uma multiplicação entre I e C, e ele deu a própria matriz. Opa, peraí. Ele deu a própria matriz identidade, né? Porque o que ele fez aqui foi o seguinte: ele multiplicou o primeiro elemento de I, da primeira linha, primeira coluna, pelo elemento da primeira linha, primeira coluna de C. Então deu 1. Então aí depois ele foi 0 vezes 1, 0. Aí ele pegou aqui, né? 0 vezes 1, 0. E por último ele fez 1 vezes 1, deu 1. Então ele está fazendo uma multiplicação de elemento por elemento aqui. Se eu quiser uma multiplicação matricial, eu vou usar o operador arroba. Então eu coloco I arroba C. E ele vai me devolver aqui a matriz C, né? Exatamente, porque qualquer matriz multiplicado pela identidade dá a própria matriz. Então, quando for fazer a multiplicação matricial, é o elemento arroba que a gente usa. E claro, tem que estar consistente o número de linhas e colunas nas duas matrizes para a gente poder fazer essa multiplicação. Bom, esse aqui acho que era algum exemplo aí. Tá, os métodos que alteram o arranjo dá para usar como função e no geral é melhor usar função. Bom, isso aqui não... Bom, vai estar aqui, né? Aqui vai ter o método para o arranjo C, a função equivalente mais o link para a documentação. Só clicar na função aqui, ele vai abrir a documentação. Qualquer coisa entre no site do NumPy também, ou pergunta para mim lá, qualquer coisa. E aqui, bom, tem algumas coisas básicas, né? Para achar o valor máximo dos elementos da matriz C, o valor mínimo, o índice do valor máximo, o índice do valor mínimo, complexo conjugado para arredondar, para calcular o traço, para fazer a soma de todos os elementos, soma acumulativa, média, enfim, vai ter um monte de opções aí para a gente fazer. Quando for usar isso, eu recomendo bastante usar como função, tá? Porque alguns desses métodos vão modificar a sua matriz na hora e outros não, e menos que a gente saiba qual vai fazer o que, é meio perigoso. Intervalos numéricos, a gente viu aí o NP-Arrange, que é basicamente a função range lá do Python, né? Que vai criar um intervalo, uma sequência de números que vai de tanto até de start até top e vai de step em step. Dtype vai ser tipo de variável, né? Se vai ser um float, um inteiro. E a diferença é que aqui, né, quando criar esse intervalo semi-aberto, que vai de start até pouco antes de stop, a gente vai poder usar como argumentos aqui números reais. No entanto, quando for usar o step real, a própria documentação do NumPy recomenda, tá? Coloquei aqui, para valores step não inteiros, os resultados às vezes não são consistentes. Então, nesse caso, se for o step for não inteiro, é melhor usar a função linspace, que a gente já vai falar aqui. Então, aqui um exemplo de utilização do arrange, de 0 até 5, de meio em meio. Vê que ele não pega o 5, né? Ele para antes, que o intervalo é aberto. Linspace vai... se for
Se for passo real, né? Aí é melhor a gente usar o linspace. Ele vai criar um intervalo fechado entre start e stop, incluindo start e stop, né? Os argumentos são o start, o stop, o num, que vai ser o número de elementos que você quer pegar nesse intervalo. Endpoint, que vai ser ou true ou false. Se for true, ele vai incluir o stop no seu arranjo. Se for false, ele não vai incluir. Head step é para ele devolver o passo para a gente, ou seja, a separação entre dois pontos vizinhos desse arranjo. B-type a gente já viu. Esse do Axis aí é outra coisa que a gente não vai ver. Mas tá link para documentação aqui também, qualquer coisa. Então aqui um exemplo, né? Coloquei aqui A,dx, porque eu coloquei o head step, o argumento head step do linspace como true. Então, além dele me devolver um arranjo que vai de menos 11 a 11 e tem 15 números, ele vai me devolver a separação entre esses dois números vizinhos. Então, aqui ele devolveu 1.571, né? Que é o espaçamento. Eu posso tirar isso aqui, colocar assim, ó, só o A. E ele devolve pra gente aqui já começa em menos 11, vai até menos, quer dizer, depois vem menos 9, menos 7, blá blá blá, vai ter 15 elementos aqui que a gente especificou. Então a gente vai entrar aqui na função linspace um número de elementos, não um passo, como a gente faz na função arrange ou range. Mas é recomendado usar essa função aqui. Bom, ela é mais... Você pode colocar um passo aí que não seja inteiro nela e não ter problema nunca. Enfim, deixa eu passar aqui. Acho que é isso. Isso aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu pôr aqui. Bom, tem esse menu aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre os tipos NumPy? Tipos NumPy? Não entendi. São esses tipos aqui, né? Os tipos de variáveis. São os ints não assinados. Não, sem dúvida nessa parte. Os arranjos. Alguma dúvida sobre os arranjos? Bom, então, alguma dúvida sobre criação de intervalos numéricos? Também, sem dúvida dessa parte, acho que a gente fez bastante exercício, né? Conforme você foi explicando, o que me ajudou muito, né? Então, tirou a maior parte das dúvidas nos exercícios durante as aulas. Bom, eu vou pegar aqui só mais uns 10 minutos só para passar nesse Matplotlib aqui, então, que foi a última aula. Rapidão, para ver se alguém tem dúvida. Então, o Matplotlib lá é um pacote estilo NumPy, só que ele vai servir para fazer gráfico, né? A gente importa ele, como a gente vai usar só um módulo específico dele, né, que é o PyPlot, a gente importa lá import matplotlib.pyplot como PLT. Então, a gente também importou o NumPy, que a gente vai usar o NumPy para criar os arranjos e o PyPlot para plotar os gráficos. Então, a gente discretiza aí, né, cria um intervalo por exemplo, de menos 10 até 10 e tem 1000 pontos e chama de x. E aí é isso, basicamente. A gente criou aqui o x, né, depois de importar o Matplotlib e o NumPy. E a gente usa PLT, como a gente importou como PLT. A gente escreve plt.plot, abre o parênteses. O primeiro argumento vai ser o eixo x, que vai representar nosso eixo x, é essa variável x. O segundo argumento é o eixo y, que eu coloquei aqui x², né, mas a gente pode pôr aí qualquer
função que a gente queira para plotar. Você tem que tomar cuidado aí com o número de pontos que a gente está utilizando, a gente viu isso também, né? Se colocar um número de pontos muito pequeno, a gente começa a ter uma coisa meio muito mal aproximada, né? E a gente viu aqui umas funções matemáticas do NumPy. Aqui eu coloquei como NP ponto, porque a gente está importando sempre como NP, né? Tem o seno de x, cosseno, tangente, arcosseno, arcotangente. Tem as trigonométricas hiperbólicas aqui também, tem exponencial, logaritmo. E tem um link aqui também, tá, para a lista completa e mais funcionalidades dessas funções. Aí a gente plotou um seninho aqui, né? Só botou lá um x no eixo x e NP seno de x no eixo y. E aí já ficou isso aqui. E aí é isso. Agora a gente pode ver os marcadores aqui também. Estilo de linha. Bom. Se a gente quiser estilizar o gráfico rapidamente, né? Ali na hora, dentro do argumento do plot, a gente pode colocar que depois do eixo y, né, que nesse caso eu coloquei NP seno de y. A gente pode colocar aqui, abre aspas simples, e põe os códigos aí referentes às cores, ó, tipo de linha, tipo de marcadores. Aqui tem os tipos de marcadores que dá para usar, né? Tem umas bolinhas aí, uns triângulos, uns símbolos, tal. Os tipos de linha que tem, né? Pontilhado, tracejado. As cores básicas que a gente pode usar. Aí a gente deu alguns exemplos aqui. XM, né, que é para plotar marcador X, e a cor magenta, que no caso vai ser esse roxo aqui. Então aí plotou aí o mesmo seno, só que em vez da linha, plotou só os pontos como um xzinho. E tem as cores CSS, né, que a gente não vai poder chamar diretamente ali, vai ter que especificar um outro argumento. Então coloquei aqui já um exemplo, o mesmo exemplo, né, X, seno de X. Coloquei o marcador X por outro marcador aqui, por uma bolinha. E especifiquei uma cor do CSS, que é coral. E ele já plota. Posso plotar também os pontos junto com uma linha tracejada, por exemplo. Opa. Então é isso aí. Alguma dúvida disso aqui? Tranquilo, eu tô sem dúvidas mesmo nessa parte. Você está com dúvidas aí, está com alguma dúvida em outra parte? As dúvidas que eu tinha, eu tirei com você quando você foi fazendo a revisão. Era coisas básicas assim mesmo. Beleza. Então acho que é isso. A gente não chegou a ver o Numba, mas a gente não vai usar ele ainda. Numba vai ser só para... Só não, né? Vai ser bem útil. Ele vai servir para compilar o código aí bem rápido, fazer bem mais rápido que a gente faria sem ele, né? Compilando normalmente pelo Python. É basicamente importar o Numba. Deixa eu pôr aqui, dar um zoom. Então aqui, ó, coloquei from Numba import, porque eu não quero importar o Numba inteiro nesse caso, né? Primeira vez que a gente importa assim, bom, não vou entrar em detalhes, mas a gente importa aí uma parte dele, chama JIT, ou mJIT. E antes da função a gente põe um @JIT aqui e pronto, já está compilando com o Numba. E aí a gente vai ver quando a gente for usar isso aí. Mas é isso então, alguém tem alguma dúvida aí sobre outra coisa? Esse number a gente vai usar para quê? O Numba a gente vai usar para frente quando for fazer O Numba é um compilador de alta performance, então ele vai reduzir bastante o tempo que vai levar para compilar um código para rodar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Então aqui, ó, tem um tempo que essa escala em y aqui, o tempo é logarítmico, tá? Então a diferença é bem maior do que parece estar aqui. Mas ó, esse aqui é o tempo que um loop demorou para fazer com o Python normal, aqui na esquerda. E aqui no último é com o Numba. Então aqui você vê que aqui está 10:1, aqui está 10⁻², então já são aí 3 ordens de grandeza de diferença. Então já são tipo cerca de 100 a 1000 vezes mais rápido. Aqui tem um outro exemplo também que está em escala linear, mais fácil de ver. Esse aqui rodando com o Python, né?
E esse último aqui rodando com NumPy, no caso não era nem o Numba, mas o NumPy já vai dar uma ajuda bem forte aí. Mas é isso aí. O negócio do Numba é que a gente vai poder usar ele só com funções bem básicas do Python. A gente não vai poder utilizar print, nem algumas funções do próprio NumPy, porque ele é uma coisa que simplifica o código, já fala direto com a máquina e aí não vai ter as funções que vão ser otimizadas com ele, não vão poder ter esse tipo de função de alto nível, vamos dizer assim. Mas a gente vai ver isso lá quando chegar a hora. Tranquilo. Então, opa. E aí, Giovanni? E aí? Vai falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar, então é isso, então. Beleza, muito top essa sua aula. Eu acho que a gente vai ter momentos prazerosos aí pela frente na hora que começar a discutir sobre problemas de física e que podem ser resolvidos usando técnicas computacionais, né? E aí aplicando, usando essa ferramenta do Python. Então, pessoal, lembra que o curso, a nossa disciplina, é a disciplina de física computacional. Então, as aulas que foram até hoje foi apenas para dar uma noção de uma ferramenta computacional que é extremamente poderosa, que é o Python, né? E aí eu fiquei muito tranquilo na hora que o Giovanni se ofertou para dar para esse curso, porque ele mostrou aí que realmente estava certo, é um cara competente e dá um excelente curso. Obrigado, Giovanni. Né? Você acompanha minha aula nas próximas semanas, Giovanni? Acompanha sim. Beleza. Faz esse favor aí de acompanhar as aulas, porque, né, vai ajudar muito. Beleza. Beleza, então, Daniel, Jane, Giovanni, tenha uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. Daniel e Jane em especial, amanhã a gente se vê no curso de estrutura da matéria. E à tarde, Giovanni também, né, tem o seminário do professor Harold, pessoal. Vamos assistir aí a fala. O professor Harold trabalha com umas coisas muito interessantes. Vamos ver o que é um sóliton. Beleza? Beleza, professor? Então, vejo vocês amanhã na aula de estrutura da matéria e também no seminário do professor Harold. Tá? Até mais. Tchau, pessoal. Até Tchau. mais, professor. Tchau, Giovanni.